Muito bem-vindos. Nós, da área de pesquisa e inovação aplicada e Comissão Científica Institucional, aqui representada por mim, Dr. André Ramalho, e também em nome do professor Abel Menezes e de Jefferson Almeida, aos quais saúdo com boa tarde, temos a satisfação de apresentar mais um webinar e podcast científico do CEJAM, uma iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento e a troca de experiências entre profissionais de saúde na nossa organização, transformando conhecimento tácito em conhecimento explícito. Nesse episódio, abordaremos o projeto A Implantação da Manta Térmica no Protocolo da Prevenção da Hipotermia Neonatal, trazendo reflexões e avanços ao cuidado à saúde dentro da linha de pesquisa em saúde reprodutiva, parto, puerpério e nascimento. Para isso, contamos com especialistas de renome que atuam diretamente na assistência, na pesquisa e na gestão em saúde. E para conduzir a discussão hoje, temos a doutora Natália Lopes de Oliveira Basile, que possui formação em enfermagem e obstetrícia pela Faculdade Adventista de Enfermagem e especializações pela USP e Instituto Albert Einstein. Mestre em doutor em Ciências da Saúde pela Unifesp, atua como coordenadora geral do programa Parto Seguro à Mãe Paulistana, da Maternidade Segura Humanizada do Centro de Gerenciamento Integrado de Serviços de Saúde, o CEGIS, no CEJAM. É membro da Comissão Científica Institucional. A doutora Natália também é coordenadora da linha temática de pesquisa em saúde reprodutiva, parto, puerpério e nascimento do CEJAM. Obrigado por aceitar o convite e muito bem-vinda, doutora Natália. Agradecida, professor doutor André. Igualmente, é um prazer receber a Selma Eloy nesse nosso webinar. A Selma é formada em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, tem especializações em saúde coletiva, terapia da família e casal, terapia comunitária e gestão pública. Ainda possui MBA em gestão em saúde, é mestre em ciências de saúde pela Unifesp. Ela atua hoje como supervisora técnica de saúde na atenção primária do Núcleo Regional Sul de São Paulo e é membro da Comissão Científica Institucional e vice-coordenadora da linha temática de pesquisa em saúde reprodutiva, parto, puerpério e nascimento, junto à doutora Natália. A Selma teve participação ativa na operação de processos estratégicos para a saúde reprodutiva, parto, puerpério e nascimento nos serviços da atenção básica, com experiências publicadas no simpósio CEJAM, como, por exemplo, a ampliação da oferta de contraceptivos de longa duração na região sul de São Paulo e contribuindo com outros trabalhos para o avanço importante na questão do acesso. Seja muito bem-vinda, Selma. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje temos também o prazer de receber duas convidadas especiais. A primeira, Maria Cláudia Martins de Oliveira, enfermeira intensivista e emergencista pediátrica e neonatal, com ampla experiência no cuidado especializado de recém-nascidos. Ela possui um MBA em gestão de saúde e é supervisora técnica administrativa de uma unidade neonatal do CEJAM, atuando num hospital municipal na Zona Leste de São Paulo. Boa tarde, Maria Cláudia. Boa tarde. Muito obrigado por ter vindo. Isabelle Maria Oliveira Tribst, a médica pediatra e neonatologista com registro de qualificação de especialista, RQE em pediatria e neonatologia. Ela atua como supervisora médica neonatologista no CEJAM, em um hospital municipal da Zona Leste de São Paulo, e como neonatologista plantonista assistente em uma rede hospitalar privada. Além disso, é instrutora do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agradecemos a presença. Sejam bem-vindas, Maria Cláudia e Isabelle. Agradeço o convite. Então, apresentações devidamente feitas. Desejamos um ótimo encontro a todos e seguimos com a doutora Natália, que conduzirá a nossa discussão de hoje. Boa tarde novamente, doutora Natália. Obrigada por aceitar o convite e tenha a palavra. Muito obrigada. Então, vamos conversar. Todos estamos cientes que estamos numa linha de pesquisa LT9, muito interessante. E eu começo convidando vocês, que são nossos ouvintes, a vir participar. Essa linha de pesquisa já colocada pelo doutor André
ela cuida, né, do puerpério, da reprodução, né, linha de reprodução, parto, nascimento e puerpério, e do RN até 1 ano de vida. Então, tem muita coisa para você que trabalha nessa área, colaborador do Sejan, vir trabalhar nessa linha de pesquisa. Pode começar se inserindo e ser um ouvinte. E nós ajudaremos você a fazer o seu projeto. Quero dizer para vocês que já tem 40 pessoas inscritas. Começamos em fevereiro de 2024. Foi a segunda linha de pesquisa com mais trabalhos no Simpósio Internacional do Sejan. Gente, e agora nós vamos mostrar para vocês 2 pesquisas em andamento. Uma já está quase finalizada e outra em andamento. Selma vai trazer mais detalhes. Nós sempre andamos juntos, eu e a Selma. Somos a ponta e a rede hospitalar. E tudo volta para a Selma, viu? Porque começa lá com pré-natal, com bons cuidados, e vem para o hospital e volta para a rede. É assim o modelo Sejan. De casa para casa, né? De casa para casa. A gente quer, né? Todo mundo em casa bem. Então, como a doutora falou, nós temos, né, alguns trabalhos em andamento. E aí a gente vai falar de 2 para vocês rapidamente, só para vocês verem que a gente tem trabalhos em andamento e trabalhos que já estão finalizados, que já foram publicados. Teve um trabalho sobre o uso do óxido nitroso na analgesia de parto, que é um método de analgesia não tão difundido, mas que ele tem, né, a sua atividade para diminuição da dor para a mãe, não tem repercussão para o bebê, né? É um método de analgesia medicamentoso, assim como tem outros não medicamentosos, né? Medicamentosos, e ele foi publicado no Simpósio Internacional, então é uma pesquisa que a gente acompanhou. Temos uma outra pesquisa que é interessante porque ela está unindo a atenção especializada com a atenção primária, em que os pesquisadores estão querendo olhar para a questão do ultrassom morfológico do 2º trimestre, como uma forma de identificar cardiopatia, e aí a indicação, né, do ecocardiograma. Então, eles estão ainda vendo qual vai ser o melhor método, como que isso poderia ser operacionalizado na rede, né, essa pesquisa. Então, só para vocês entenderem que tem de tudo um pouquinho, né? E a gente está disponível para apoiar quem tiver com vontade de fazer pesquisa, né? E, para hoje, né, por que a gente escolheu o trabalho da Maria Cláudia e da Isabelle? Porque a gente queria trazer algo que fosse inovador e que fosse replicável. Então, para que você, quando ouvisse, falasse, puxa, eu acho que isso no meu serviço dá certo. Ou eu tive uma ideia também, né? A partir do que eu ouvi aqui, eu tive uma outra ideia e eu queria desenvolver a pesquisa, e aí vem aqui para o grupo com a gente. Doutora, quer acrescentar alguma coisa das pesquisas? Talvez que o trabalho do Teloso, ele traz uma coisa muito bacana. É um projeto que pode ser aplicado em todas as maternidades com Sejan. Por quê? Ele é um projeto da maternidade segura, humanizada Sejan. Se você for responsável de uma maternidade, falar aqui é legal, eu gostaria de reaplicá-lo aqui, o projeto está pronto. Vamos aí aplicá-lo. Tá certo? Ele faz parte de um pilar da humanização. E esse pilar da humanização fortalece a mulher, que em São Paulo tem direito a escolher a via de parto, quando estiver em trabalho de parto. Se ela tiver medo e optar a cesárea pelo medo, agora nós temos 2 vias, a medicamentosa e não medicamentosa, para apoiá-la na decisão. De analgesia, a analgesia está aí. E o parto normal é viável. Vamos lá. Agora, voltando para as autoras de hoje, que é um privilégio delas aqui. Elas
elas trouxeram uma coisa que é muito importante para todos nós: pesquisa aplicada. Elas tinham. Então, eu vou perguntar diretamente para a Maria Cláudia. O que a impulsionou fazer esta pesquisa, estudar esse assunto? Bom, eu vou falar de um assunto que eu sou apaixonada, né, que é a ANEL. Bom, tudo começou quando nós iniciamos com o protocolo de prevenção de hipotermia. Então, todas as unidades começaram a mapear o que realmente a gente precisava para a gente manter esses bebês aquecidos. E a temperatura para ele é de suma importância para que ele tenha a sobrevida com qualidade. E aí nós iniciamos a perceber que a gente tinha alguns gaps para melhorar, né? E aí surgiu a ideia da manta térmica. E aí nós iniciamos a utilizá-la, né? Doutora Isabelle? Então, no curso de reanimação neonatal de prematura, a sociedade ela até recomenda o uso da manta térmica. Existe uma manta térmica química, mas a gente usa a aquecida. Tá, ela recomenda para os bebês menores de 1.000 gramas. Porém, a gente estava com o público, todos os menores nossos de 34 semanas, a gente não estava conseguindo garantir a temperatura adequada da maioria desses bebês. Então, a gente resolveu implantar a manta térmica em todos os bebês menores de 34 semanas, para poder a gente ajudar nessa condução do calor, porque provavelmente a estrutura ali do centro obstétrico não estava adequando para a gente chegar a essa temperatura. E aí a gente chegou aí na manta térmica uma possibilidade de garantir aí a temperatura dos bebês. E como que foi para vocês implantar esse protocolo, né, esse processo no serviço? Então, nós verificamos a viabilidade de ter esse material disponível, nós testamos ele e nós treinamos as pessoas. E, inclusive, a gente tem um vídeo, né, que ele vai mostrar exatamente como a gente monta, como a gente utiliza essa manta térmica, para que vocês possam ter ideia daquilo que nós estamos falando. Vamos. Esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho de como que a gente utiliza essa manta térmica, é aquela parte branca que está embaixo, né? E que ela vai aquecer o bebê por condução. E é o que realmente garante que ele mantenha a temperatura adequada, que é de 36,5 a 37,5. Mas parece que ele estava solto ali no bercinho. Explica um pouquinho sobre condução para nós, Maria Cláudia.
A temperatura, né, a gente pode perder ela por vários mecanismos. E a condução é quando você passa de um corpo para o outro, esse calor. E ali a gente, com a manta embaixo desse bebê, a gente consegue garantir que a temperatura dele fique adequada. Porque, pensando no prematuro, que ele não tem gordura corpórea, para manter a temperatura dele, pensando que ele acabou de sair do intraútero, que está mais de 37 graus, pensando em tudo isso, né? Então, a gente precisa manter a temperatura dele para que ele possa manter a estabilidade clínica. Depende muito da temperatura para que ele se mantenha estável, né? Então, para a gente que é neo, é muito importante. A gente briga por cada ar ligado, porque a gente quer garantir que esse bebê ele tenha assim, uma qualidade de vida e fique bem, né? E além da manta térmica ali que a gente coloca por baixo, né, a gente coloca esse bebê no berço aquecido, a gente segue as diretrizes, né, da Sociedade de Pediatria, a gente também envolve o bebê no saco plástico, conforme as diretrizes, tudo para poder o bebê não perder mais calor, tá? Assim, porque ele vai perdendo calor também por conta do próprio ambiente, né? A sala tá 24 graus, então a gente tem que deixar esse bebê aquecido. E ele vai ser transportado, né? Sim, na verdade, a gente tem que transportar, tem que atingir a temperatura antes de transportá-lo para o UTI neonatal. Por isso, e aí a gente, com a manta térmica, a gente consegue chegar mais rápido também a temperatura dele para transportá-lo à unidade neonatal. Quer dizer que ele vai estabilizado? Vai, a gente tem que mandar ele estabilizado para a unidade neonatal. Parabéns. E como que vocês veem o impacto, então, da manta térmica, né, na condição do bebê? Vocês começaram a falar um pouquinho, dá mais uma orientada de como é esse antes e depois de manta térmica. Então, a hipotermia no bebê prematuro é uma das principais causas de mortalidade no bebê prematuro. Então, depois que a gente introduziu a manta térmica em nossa unidade, a gente percebeu e a gente observou, assim, um aumento considerável da sobrevida dos nossos bebês prematuros, inclusive prematuros extremos, que a gente não tinha tanta viabilidade assim. E por isso a gente pensou no trabalho, porque a gente só nessa observacional, a gente falou assim, nossa, a manta está funcionando. Legal. Então, vocês podem relatar uma experiência? Vocês recomendam, então, para outros serviços? Sim, a gente recomenda o uso. Tem disponível, acho que na grande maioria dos serviços, assim, a manta. A gente tem um caso bem recente que foi legal, que infelizmente, assim, na nossa unidade, a gente tem uma manta só, tá? Então, no caso, por exemplo, de bebês gemelares, a gente, infelizmente, tem que usar em um. E o nosso critério de escolha no gemelar é sempre estar utilizando no segundo gemelar, ou no primeiro, quando o primeiro tem mais complicações que o segundo. Mas, geralmente, o segundo tem mais complicações. Então, a gente usa nele. E aí, nesse caso recente, a gente teve um gemelar de 22 semanas, que nasceu, peso mais ou menos de 540 gramas. No primeiro gemelar, que a gente não usou a manta, a gente não conseguiu atingir a temperatura dele. Ele chegou para o UTI neonatal com 33,5, chegou super hipotérmico na UTI. E o segundo gemelar, que a gente usou a manta, a gente conseguiu chegar a 36 de temperatura. Então, isso a gente vai até escrever no nosso trabalho, né? Então, como a manta térmica, ela é benéfica para a gente para atingir a temperatura. E ela também tem outras funções, o qual a Maria Cláudia vai explicar um pouco para vocês. Tudo aquilo que a gente precisa manter a normotermia do bebê, a manta é muito bem-vinda, né? Então, a gente tem procedimentos que precisa que o bebê tenha uma vasodilatação, como uma passagem de catéter central. Então, a neonatal é comum a gente passar catéter de pique, e a gente já tem utilizado, né, a manta térmica para passagem de catéter de pique, e tem sido muito benéfico e muito bem aceito pela equipe, porque elas veem que dá certo. Enquanto eu, sem a manta térmica, eu faço a punção de 2 a 3 vezes nesse bebê, eu garanto que quando está com a manta térmica, eu faço a punção única, porque o bebê ele está devidamente aquecido. Então, está sendo muito bem visto por toda a equipe, inclusive.
E a gente também pode estar usando a manta térmica também na admissão desse bebê prematuro, porque quando ele é admitido, a gente também tem que fazer, o médico acaba passando um acesso central, que é o catéter umbilical. Então, a gente pode usar ele na admissão para esse bebê também não continuar perdendo calor na passagem desse catéter. Muito interessante, né? Porque uma pesquisa vai levando a outras. Sim. E né, provavelmente a gente vai querer acompanhar esses outros usos, né? Escrever também. E a gente até comentou em uma das nossas conversas, né, que a manta térmica é o colinho da mamãe, né, que esses bebês muitas vezes não podem ter o colinho quentinho, né, quando a Maria Cláudia fala que de 3 punções, esse bebê vai ter uma, com certeza aquece o coração da mãe que está ali apreensiva, vendo o procedimento sendo realizado, né, então a gente vê que a pesquisa ela vai para além, né, do procedimento em si, né? Ele vai para a família, ele vai para a equipe, provavelmente a equipe está mais segura, né? De fazer o procedimento, de fazer o transporte. Conta para a gente um pouquinho dessa questão com a equipe, como que foi? No começo, a gente teve um pouquinho de resistência, mas porque é um novo, né? Tudo que é novo, as pessoas se assustam um pouquinho. Mas quando eles passaram a ver que dá o resultado, que surte efeito, todos passaram a pedir, inclusive, né? Então, a manta agora ela é disputada entre o CO e a neonatal. Mas a gente tem, né, a relação muito boa, adequada, graças a Deus. O prematuro não nasce na frequência de um bebê de termo, né? Então, a gente consegue manter para esses prematuros menores que 34 semanas. E uma das questões que a gente está tentando alinhar, até para a questão do parto gemelar, é a gente ter a segunda manta térmica. Na verdade, a gente tem na nossa unidade uma segunda, mas ela fica... que uma outra utilização dela, ela veio porque a gente usa a manta térmica em cirurgia de criança, para manter a criança aquecida durante a cirurgia, né? Então, daí que veio a ideia da manta térmica, tá? Então, fica uma manta para cirurgia. Então, no dia de cirurgia infantil, dá para a gente estar tentando pegar essa manta para poder a gente conseguir beneficiar os gemelares também. E a gente, com isso, para a equipe ter uma adesão, tanto da equipe de enfermagem médica, da equipe multiassistencial, a gente escreveu um protocolo. Então, a gente escreveu um protocolo para que todos possam estar utilizando a manta nesses bebês menores de 34 semanas. Então, eu compreendo, como coordenadora, que precisamos de mais mantas. Já temos um protocolo, e esse protocolo vamos passar para todas as unidades. Uma pesquisa aplicada, que trouxe uma melhoria nos indicadores, porque número de punções em RN é um indicador de qualidade. E a gente falava, a gente espera, uma a 3, então agora é uma punção, certo? Então, e os funcionários colaboradores ficam muito agitados de pegar veia seta, porque eles sabem o risco de infecção e tudo mais. Então, dentro da maternidade segura humanizada, Sejan, com essa pesquisa, vamos planejar ter mais mantas térmicas, fortalecer a equipe com esse protocolo, e eu deixo para todo mundo, e agora principalmente para essas duas autoras, uma reflexão. A reflexão é de termos, quando um artigo para o nosso professor doutor André, na revista lá do Sejan. O que vocês acham? Sim, super válido. Isso, vamos então para o próximo passo, que é nosso artigo. E agora, convidando novamente os ouvintes para participar da linha de pesquisa LT9, eu trago para vocês que é muito bom estar nessa linha. Por que ela é bom? Porque todos colaboram um com as pesquisas dos outros. Para chegar nesse ponto, nós lemos o projeto, elas apresentaram, treinaram,
E agora nós vamos com elas até o artigo, para que elas se sintam fortes para uma próxima pesquisa aplicada. E concluindo, então, deixo aqui para vocês o nosso convite, o nosso abraço e até o próximo encontro.